Olá, aluno, tudo bom? Bom, estamos aqui para a nossa aula de número 9. Nós vamos falar sobre o teatro, sobre os elementos essenciais para a construção de uma cena. E você sabe, né? O teatro é a arte de contar histórias, é a arte de apresentar uma situação, né? E aí nós vamos ver vários detalhes sobre isso. Eu tenho certeza que você vai gostar muito, vai se envolver, vai até querer criar as suas histórias. Vamos para a nossa aula? Pois é, estamos aqui com o teatro e os elementos essenciais para a construção de uma cena teatral. O que é necessário para construir uma cena teatral? Vamos lá. Olha aqui o Teatro da Trindade, né? Lindíssimo. E aí veja o seguinte, o objeto artístico ou obra de arte, no caso do teatro, é o próprio espetáculo. A apresentação é a própria obra de arte, ok? Em se tratando de teatro. E o teatro, ele pode ser apresentado no palco ou fora dele, tá? Porque tem apresentações que são feitas na rua, tem grupos teatrais que se especializam nisso, e é válido também, é teatro. O espetáculo do teatro, isso é outra característica que é interessante. Ele só existe no momento da apresentação, que é quando acontece a relação do artista com o espectador. O artista, o ator ou a atriz, ele está lá diretamente em contato com o público, com o espectador, aquele que está assistindo, e nesse contato aí, ele é onde acontece a obra de arte, né? É onde se dá a execução. Então, vá aguardando aí. Na Grécia Antiga, no século IV a.C., em decorrência dos festivais anuais, que eram feitos em consagração a Dionísio, o deus do vinho e da alegria, era que aconteceram os primeiros espetáculos teatrais. A primeira notícia que a gente tem do aparecimento do teatro é dessa época aí, ok? Então, outro teatro aí, olha, veja essas figuras aqui em cima, né? São as famosas figuras aí que no tempo antigo chamavam-se de gárgulas, né? Que eram figuras incrustadas nos prédios. Isso é uma característica arquitetônica. Bom, um espetáculo tradicional é formado por cenas. Então, espetáculo cenas. Cada cena é composta pelos seguintes elementos básicos. Então, vá anotando aí, importante, o espaço, que é onde a cena acontece, segundo o texto que está sendo encenado. Esse espaço pode ser dentro de um teatro, numa sala de uma casa, pode ser na rua, em qualquer lugar que a cena for acontecer, né, seguindo já um texto, uma história, é o espaço teatral considerado. O personagem é a pessoa que executa a ação, é o ator. É aquela pessoa que empresta seu corpo para que aconteça a ação do personagem, da pessoa principal da história. Né? E a ação em si é aquilo que o personagem faz na cena. Se ele dá uma gargalhada, se ele grita, se ele chora, se ele insulta alguém, ou se ele se encolhe de medo, né? Tudo isso aí é a ação possível do personagem. Pode ser que ele até vá de punho fechado, ameaçador para cima de alguém. Você me traiu, não sei o quê e tal. Entendeu? Então, são ações e falas do personagem. E o conjunto de cenas, né? Tem uma cena e depois tem outra cena. Isso aí,
esse grupo de cenas vai formar uma narrativa. Ou seja, juntando as cenas, você vai entendendo o que está sendo contado ali, aquela história ali, certo? História de uma menina que fugiu de casa, acreditando nas promessas aí do namorado, e aí o namorado, depois de um tempo, deu no pé e deixou ela sozinha. Então, entendeu? Essa história aí, então vai aparecer ela com o namorado, aquelas promessas tal, vai aparecer também ela chorando, tudo isso aí, né? Faz parte do momento teatral. Olha só esse teatro visto pelo lado de dentro, né? Olha aqui, ó. Que interessante. Aqui tem os lugares das pessoas ficarem, né? E aqui o espaço onde a cena vai acontecer, ok? Então, o teatro é a arte em que um ator ou um elenco, ou seja, um grupo de atores, elenco é grupo de atores, tá? Interpreta uma história cujo objetivo é apresentar situações, e essas situações vão despertar sentimentos, sensações, reflexões. Tudo isso vai acontecer no público. Muitas vezes, quando a história está rolando ali, as pessoas ficam revoltadas com algum ator, com algum personagem, né? As pessoas ficam torcendo pelo personagem que vai fazer o papel do bem. E isso aí tudinho são as emoções, né? Você faz o julgamento, fica com ódio, fica com... Às vezes você chora junto com algum personagem. Tudo isso aí, a história envolve o público, né? Olha, sensações e reflexões no público por meio de comédia, pode ser até coisas engraçadas, vai fazer a gente rir. Ou de dramas humanos, que vai fazer a gente ficar, como eu vinha falando ali, solidário com a pessoa, né? A menina foi abandonada, descobriu que era adotada, ou então essas coisas assim, né, que acontecem na vida. Ou então, como tem o caso de Romeu e Julieta, a tragédia, a morte, né? Tudo isso aí é o mundo do teatro. A arte de contar histórias por meio da ação e do diálogo é o teatro. Okay? A narrativa tem um começo, meio e fim. Pode ser monólogo, ou seja, é uma pessoa sozinha falando, diálogo, duas ou mais pessoas, ou musical, quer dizer, a história contada através de música, né? Que a pessoa canta e cantando vai contando uma história, tudo mais. E tudo isso é criado para a presença da plateia, que são as pessoas que vão assistir. Tudo isso aí tem que ser feito de uma maneira que as pessoas se envolvam, que as pessoas gostem, que as pessoas queiram ver. Na rua, por exemplo, se você começa a fazer uma apresentação dessas, as pessoas vão parando e vão ficando para assistir. Por quê? Por causa do interesse que é criado com o desenvolvimento da ação, com a própria história. Às vezes tem personagens engraçados, né? E às vezes tem personagens aí que despertam as mais diversas sensações. Tá bom. Então aqui, ó, a encenação. Essa palavra aqui, ó, tem a ver com cena, né? Na encenação entra a iluminação, a cenografia, o figurino, os objetos da cena. Ok? Tudo isso aí são conceitos, são termos, são temas que precisam ser compreendidos, porque tudo isso aí faz parte. A iluminação, a pessoa que vai colocar a luz, que vai dar um ambiente, se está anoitecendo, se é dia, no caso de ser num espaço teatral fechado, né, que haja possibilidade de se colocar luz. Aí tem a cenografia, tem uma casa, sei lá, tem...
E tem o figurino, né? As roupas, os objetos de cena, um sofá. Tudo isso assim, eu estou falando por alto, assim, por cima, porque depois a gente pode ver isso com mais calma, com mais detalhes. Você mesmo pode até pesquisar, se for assim, se isso está despertando aquele gosto pelo teatro, aí você vai vendo que são detalhes maravilhosos. Olha aqui, guarde esse termo aqui que ele é muito importante. Dramaturgia. Dramaturgia é o texto teatral. Tá? É o texto que explica, que conta a história. Que ele é usado como base para o espetáculo. É de onde as pessoas têm, é uma espécie de guia. Ou não, né? Às vezes as pessoas estudam tanto, ensinam tanto, que já fica ali tudo interiorizado. Olha aqui essa cena. Viu aí? 1000 interpretações podem vir dessa imagem aí. Muito interessante. E o discurso é a forma de exposição do assunto. Os gestos que a pessoa vai usar, a maneira, as roupas, as atitudes, os olhares, tudo isso tem que ser pensado. Porque não pode ser de qualquer jeito, não, tá? Então, vamos ver aqui um pouquinho mais sobre a ideia do espaço teatral, que é onde ocorre o espetáculo teatral. Aí aqui tem uma situação muito interessante. Ao lado do palco, ao lado, assim, quase do lado, que não aparece para o público, mas os atores ficam vendo, é o que a gente chama de coxia, ou bastidores. Né? Os bastidores é a parte de trás do palco. E a coxia é ali ao lado. Às vezes a pessoa fica na coxia, fica até falando baixinho, alguma coisa que o ator está meio esquecido, meio perdido no texto. Às vezes as pessoas ficam com o texto na mão ali, seguindo junto, né? Vendo a fala, vendo para poder ajudar em alguma situação aí imprevista. Então, a coxia é o lugar situado dentro da caixa teatral, dentro do teatro, mas fora da cena. No palco italiano, em que o elenco aguarda sua deixa para entrar em cena em uma peça teatral. Tá? Também tem isso também. As pessoas que não estão em cena, mas estão próximas a entrar, ficam ali naquela espécie de boca do palco, naquele espaço que a gente chama de coxia, esperando a sua hora de entrar. Não é só as pessoas que ficam acompanhando, ajudando, vendo o desenvolvimento do espetáculo. Ok? E o espaço cênico é o limite definido em função da encenação teatral, com os itens necessários para o espetáculo em questão. O espaço cênico é onde a cena acontece. Olha aqui, ó. Olha esse teatro, olha o espaço cênico aqui, ó. Com o cenário, né? Esses portais aí, ó. O palco é o local para a apresentação de artistas em peças de teatro, dança, grupos musicais e outros. São 3 tipos básicos: palco italiano, palco de semi-arena e palco de arena. O camarim é uma sala onde os artistas e apresentadores se preparam antes de apresentarem no palco. O camarim também pode ser chamado de gabinete, mas é mais usado mesmo camarim. Então, o palco italiano é um teatro com espaços convencionais, o teatro de rua,
o teatro de espaços alternativos e o teatro de arena e semi-arena. O palco italiano é apenas um dos espaços para as artes cênicas. E aqui nós vemos o teatro e a cidade. É um espetáculo apresentado ao ar livre. Essa foto aqui é a apresentação da performance Medea de Barro, baseada na tragédia grega. Essa companhia teatral aí, de Moron. O desenvolvimento e crescimento da cidade em todos os aspectos, principalmente políticos e democráticos, são essenciais para o desenvolvimento do teatro tragédia e do teatro comédia também. Bom, e as ações, os comportamentos e atitudes dos personagens têm a ver com a convivência em sociedade. O teatro tragédia grega é uma criação urbana. Tem relação com a cidade, com o meio de vida da cidade e com a democracia grega. Foi lá que aconteceu, né, que apareceu. Não é possível pensar a tragédia fora da polis grega, da cidade grega, na forma como é representada. Na Idade Média, a cidade foi transformada em espaço teatral. Posteriormente, as encenações foram abandonando as cidades e ganhando os palácios. Olha aqui, ó. Isso é importante. O primeiro era na cidade. Depois foram ganhando os palácios. O teatro nos espaços abertos são importantes porque auxiliam na releitura, ressignificação da própria cidade. Na segunda metade do século XX, o teatro voltou a ganhar espaços abertos, como ruas, parques, edifícios, que não foram projetados para este fim. Olha aí o teatro de palco, o teatro de arena, o anfiteatro da Estrada de Ferro Madeira Mamoré é considerado o maior e melhor teatro aberto da região amazônica. E o teatro em espaços alternativos, olha aqui, ó. O teatro de rua. O teatro popular de rua é uma arte híbrida. Mistura teatro, dança, música e circo em combinação de várias linguagens artísticas. Então, entenda aí, ó. A rua é um espaço cênico e o público segue os atores e participa da encenação, que tem por linguagem a intervenção urbana. Amir Haddad é um diretor de teatro brasileiro que trabalha desde 1970 com espaços não convencionais para suas peças. É o fundador do grupo Tá na Rua. É referência nacional e internacional por adotar a rua como espaço cênico. Olha aqui o Natal dos Pobres. E o circo, a rua e a família, a companhia Carroça de Mamulengos, que há 3 décadas viaja pelo Brasil. Tem também o teatro de rua aqui, ó. E aqui chegamos às nossas referências, ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham aproveitado bastante, gostado do teatro. E aí, até a próxima aula.